Então, como eu faço para mim calcular minha especificidade e sensibilidade quando os dados da questão não estão tão plausíveis ou tão visíveis assim? No caso, quando eu tenho que destrinchar um pouco mais acerca dessa questão. Vamos supor que em uma determinada fazenda ou alguma localidade foi aplicado um teste em que ele tem uma especificidade de 75% e uma sensibilidade de 80%. Então, a gente já vai começar colocando os nossos dados. Nesse caso, eu estou indo do final do meu resultado para o meu início. Eu não estou saindo da minha fórmula para mim calcular qual vai ser o valor do meu teste, se ele é tão específico ou se ele é tão sensível. Eu já tenho os valores dele, eu já sei se ele é um teste muito sensível, se ele é um teste muito específico, né? Então, eu consigo estar adentrando de acordo com a prevalência da doença nessa localidade. Vamos supor que nessa localidade, nessa propriedade, a gente tem uma prevalência de 12 em 1000. O que significa dizer que a cada 1000 indivíduos, eu vou ter 12 que estarão doentes, né? Essa é a minha prevalência. Então, eu tenho 12 indivíduos doentes em cada 1000 de população. Minha acessibilidade de 80% e minha especificidade de 75%. Como eu faço para encontrar os meus valores? Quantos pacientes seriam? Como eu calcularia? Como eu montaria a minha tabela? Bom, inicialmente eu iria precisar calcular uma regra lógica, né? Se a minha sensibilidade ela encontra quem está doente, então significa dizer que do total de doentes, 80% deles o meu teste, o meu exame vai conseguir identificar. Então, se eu tenho 12 doentes, a cada 1000 habitantes, de certeza, em uma população de 1000, eu vou ter 12. Se minha sensibilidade encontra 80%, então ela vai encontrar 80% de 12. 80% de 12 daria aproximadamente 8. Vamos arredondando, né? E creio que daria um valor bem quebrado. Então, 8 seria o que o meu exame iria encontrar. Mas na minha população só tinha 8 doentes? Não, na minha população tinha 12. Então, se na minha população tinha 12, significa que 4 deles o meu teste não identificou. Se ele não identificou, o meu teste deu como negativo. Se esse teste disse que 4 estava negativo, sendo que na verdade eles estavam doentes, o meu teste deu um falso negativo. Então, eu já vou colocar aqui que no meu exame, eu vou colocar positivo e meu exame negativo. Aqui eu já inicio a formatação de minha tabela. E eu vou colocar a realidade, se a realidade ele está doente ou se na realidade ele está saudável, né? Aqui ele está doente e aqui ele está saudável, positivo e negativo. Vou montar aqui as colunas rapidinho. Então, vamos lá. Se 8 eles estavam entre os doentes e o meu teste apontou, então ele vai estar aqui. 8, o meu teste deu positivo e eles estavam doentes. Quem o meu teste deu negativo? 4. Se 4 o meu teste deu negativo e a realidade eles estavam doentes. Então aqui eu vou ter um verdadeiro positivo, porque verdadeiramente eles estavam doentes e o meu teste apontou corretamente. E aqui eu vou ter um falso negativo, porque o meu teste disse que ele estava saudável, mas na verdade ele estava doente. Agora que a gente já encontrou quem estava doente, a gente tem que encontrar quem está saudável. E quem está saudável, quem encontra quem está saudável é a minha especificidade. Então, eu vou calcular a minha especificidade dentro da minha população. Mas eu vou utilizar o 1000? Não, porque dentro desses 1000 eu tenho 12 que estava doente. Então, a minha especificidade vai ser em cima de 1000 menos
12, que vai dar 988, certo? Então aqui, quando eu for calcular a minha especificidade, eu vou calcular uma especificidade de 75% de 988. Então eu vou ter 75% de 988. Isso está me dizendo o quê? Quantos dos indivíduos saudáveis totais o meu teste conseguiu dizer que eles realmente estavam saudáveis. Então vamos lá. Eu tenho 988. O meu teste ele só vai dizer que 75% deles estavam saudáveis. Então, o restante que ele disse que não estava saudável, ele vai dizer que estava o quê? Doente. Mas na verdade eles estão saudáveis. Como assim? Vamos lá, 75% de 988 é mais ou menos 741. Então significa que 741 indivíduos de 988 saudáveis, o meu teste disse, olha, eles estão saudáveis. Então, eu venho com esse dado e vamos colocar aqui. O meu teste ele vai dar negativo, porque se é negativo, significa que esse indivíduo está saudável. Então, venho aqui e coloco 741. Esse 741, ele realmente está aqui na minha linha de que na realidade está saudável, mas ele está na minha coluna de que o meu teste também disse que ele estava saudável. Então, ele é um verdadeiro negativo. Beleza, eu encontrei quem está realmente saudável. Mas o que acontece com os 247 dos 988 que sobrou? Esses 247, o meu teste vai dizer que eles estavam doentes. Então, ele vai vir para a minha coluna de teste positivo. Então, meu teste vai dizer que 247 desses 988 estavam doentes. Mas, na verdade, a gente sabe que desses 988 todos estavam saudáveis. Então, se o meu teste disse que eles estavam doentes, mas na verdade eles estão saudáveis, aqui eu tenho um falso positivo. Falso positivo por quê? Ele foi falso em relação ao meu teste. Meu teste entregou um resultado falso. Ele entregou um falso quê? Um falso positivo. Então, ele não estava doente, mas o meu teste disse que está. E assim, quando a gente monta e faz o cálculo da tabela, a gente vai ter aqui o somatório da linha 8 mais 4 vai ser 12, 247 mais 741, 988. E se eu somo esses dois, eu vou ter 1.000, que é a minha população total. Tendo a minha tabela, tendo as somas, os resultados de tudo, de como é feito, eu consigo aplicar as minhas fórmulas de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo.